Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os governos militares. O governo Médici e o governo Geisel. Bora lá. Começar falando do Emílio Gastas Médici, que governou o Brasil de 1969 a 1974. Em agosto de 1969, Costa e Silva foi afastado do poder por motivos de saúde. Em outubro, o Congresso votou um novo nome para a presidência da República do Brasil. O escolhido foi Emílio Gastas Médici. O governo Médici foi um dos mais duros do período de governabilidade dos militares, porque a repressão foi intensa e repercutiu em enfrentamentos com a resistência da esquerda, que também acirrou suas atividades. Na economia, o presidente lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha intenções de acompanhar o desenvolvimento econômico internacional, o qual vivia um crescimento. Por meio de seu ministro da Fazenda, Delfim Neto, o Brasil passou a abrir seu capital estrangeiro e assim muitas multinacionais se instalaram no Brasil. Entre 1969 e 1973 ocorreu um extraordinário crescimento do PIB brasileiro, na casa dos 11% ao ano. Esta euforia de crescimento econômico foi denominada de milagre econômico. Nesse período houve ascensão da classe média devido aos empregos qualificados nas multinacionais e o Estado aumentou muito de tamanho. Cerca de 300 empresas estatais foram criadas, entre elas o INCRA. Olha aí de onde que veio, não foi o PT que criou as empresas estatais, não. Na verdade, quem mais criou a empresa estatal foi os militares, que hoje estão no poder. E com um suposto viés liberal, de direita liberal, A galera liberal elegeu essa galera. Importantes obras de infraestrutura foram realizadas como a construção da Transamazônica, a terceira maior rodovia do país, e foi dada continuidade às obras da hidrelétrica de Itaipu. O presidente Emílio Gastas Médici e o ministro dos Transportes, Mário Andreasa, cumprimentam-se na inauguração de mais um trecho implantado na rodovia Transamazônica, que tinha por objetivo não apenas a colonização e a integração da Amazônia Nordeste ao Centro-Sul, mas também a integração dos terminais navegáveis dos afluentes meridionais do Amazonas. Com a redução do déficit dos pagamentos do governo, incentivo às exportações e ao mesmo tempo contenção dos salários, houve estabilidade econômica no período. Devido a isso, o governo lançou o slogan "Ninguém segura este país", vinculação do milagre econômico à gerência do país pelos militares. A propaganda ideológica espalhada pelos meios de comunicação. Em 1973, o mundo testemunhou uma crise de petróleo que afetou o Brasil, grande importador de tecnologia. A população teve seu poder de compra reduzido, houve inflação e desaceleração econômica. A sociedade vivia ainda em um ambiente de crise porque conflitos entre policiais e movimentos estudantis e sindicais eram constantes. Médici era conhecido partidário da linha dura do exército brasileiro, ou seja, possuía um perfil de combate ao comunismo bastante forte. A fim de controlar a resistência do seu governo, Médici criou vários órgãos de informação de repressão que deixou sob controle das Forças Armadas, como o CODE, Comando de Operações de Defesa Interna, que comandava as tropas do Destacamento de Operações Internas, o DOI, e o BAN, da Operação Bandeirantes. Também lançou a campanha publicitária Brasil, Ame-o ou Deixe-o, que estimulava o exílio daqueles que tinham ideologia de esquerda. Foi no governo Médici que os porões da ditadura foram expostos, e por isso muitos chamam os anos de chumbo o período do seu governo. A repressão aos adeptos da luta armada da esquerda foi intensificada, assim como a censura e a divulgação dessa repressão. Conforme o governo aumentava a repressão, os movimentos de esquerda estabeleciam planos de ação cada vez mais impactantes. A Aliança Libertadora Nacional, a ALN, chefiada por Carlos Marighella, que exercia guerrilha urbana, principalmente em São Paulo, organizou em 1969 o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. O MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, angariou dinheiro para a resistência por meio de roubos e sequestros. A guerrilha do Araguaia também se destacou, deslocando os jovens da cidade para o campo a fim de treinarem com armas. Agora vamos falar do governo Ernesto Geisel, que ele governou o país de 1974 a 1979. O Ernesto Geisel procurou afastar-se dos militares que defendiam a manutenção do fechamento político porque o descontentamento popular com o governo dos militares era muito grande. Ainda mais depois que se expuseram crimes dos militares em relação à prisão e à tortura. Mesmo assim, em 1975, um novo escândalo movimentou críticas aos militares. O jornalista Vladimir Herzog foi assassinado. Às vistas disso, esse presidente procurou ser mais equilibrado e propor uma abertura para o encaminhamento da política para uma transição de governo. Extinguiu o AI-5 e preparou o governo seguinte, de João Figueiredo, para realizar a volta dos exilados.
A crise do petróleo de 1973 tinha seus efeitos na economia e o governo, em 1975, instituiu o programa Proálcool, incentivando o consumo e a produção de álcool combustível. O programa procurou, por meio de subsídios estatais, dispor de uma alternativa de combustível para o país. Além do Proálcool, o governo investiu no mesmo ano em um acordo nuclear com a Alemanha, o qual rendeu a construção em Angra dos Reis de usinas nucleares, Angra 1 e 2. Geisel deu continuidade à política econômica iniciada por Médici e procurou atrair capital em empresas estrangeiras, construiu hidrelétricas como as de Itaipu e Tucuruí, e deu continuidade ao projeto Carajás, que visava a exploração mineral. E aqui, quem estava envolvido? As empreiteiras, que já estavam superfaturando obras desde essa época, E aqui que eles se tornaram as empreiteiras tão grandiosas que se tornaram, E depois começaram a vencer milagrosamente todas as licitações para obras públicas. Então, a mina de ferro em Carajás, vista por satélite em julho de 2009, o projeto Carajás se dedicou a explorar minérios em uma das regiões mais ricas em minerais do planeta, que fica no sudeste do Pará, norte do Tocantins e sudoeste do Maranhão. A mineradora multinacional Vale S.A. produz manganês, ferro-liga, cobre, bauxita, potássio, caolina, alumina e alumínio a partir de extrações dessa região. Mas na época a Vale era nacional, estatal. Apesar de mostrar-se menos repressivo que Médici, o presidente Geisel ainda propunha uma abertura lenta e gradual. Por isso, algumas medidas consideradas ações de segurança contra o avanço comunista ainda estiveram presentes, como a Lei Falcão de 1978, que limitava a campanha eleitoral no rádio e na televisão com a finalidade de frear a influência do MDB, partido que abrigava os opositores políticos e os militares. O PT e o PDT são partidos que surgiram a partir do desmembramento do MDB. Também faz parte disso o pacote de abril, que estabeleceu a nomeação de senadores biônicos para o Congresso. Um terço do Senado seria composto por políticos nomeados diretamente pelo governo militar. Outras medidas do pacote de abril são um mandato de 6 anos para o sucessor de Geisel e as eleições indiretas para governadores. A esquerda, por sua vez, mais contida nos movimentos armados, não deixou de atuar na agitação popular. Em 1978, Luiz Inácio Lula da Silva conduziu um grande movimento de metalúrgicos do ABC paulista, com greve e manifestações contra os militares. Então, a propaganda na era Vargas, o programa A Hora do Brasil era irradiado por todas as emissoras de rádio do Brasil entre as 19 e 20 horas. O aproveitamento sistemático desse programa foi determinado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão criado em 1939 pelo governo Vargas. Está na obra Escrita da História, de Flávio de Campos. Propaganda no regime militar, o apelo ao consumo era um milagre econômico, alcançando a população em ceradeiras, ventiladores, ferros elétricos, geradeiras, batedeiras, torradeiras, aspiradores de pó. A julgar pela enxurrada de eletrodomésticos que invadia as casas da classe média e os sonhos de consumo da sociedade brasileira, o país não deixava nada a dever aos ricos e invejados primos norte-americanos, segundo a mesma obra, Então, com base no papel desempenhado pela propaganda nos momentos expressos nos textos nos dias atuais, é correto afirmar que, ao longo do tempo da história, muitas vezes de acordo com interesses políticos ou pessoais, a propaganda pode ser e é utilizada como meio de manipulação ideológica. Os meios de comunicação de massa são característicos no início do século XX e foram bastante explorados pelas lideranças políticas brasileiras, como Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, em 1967, de 1967 a 1955. Período em que o rádio era bastante popular e serviu para a propaganda do governo. No governo militar, de 1964 a 1975, o mesmo ocorreu, via rádio e televisão, a fim de estimular o consumo da população. Governando o Brasil de 1974 a 1979, o presidente Ernesto Geisel teve uma enorme preocupação com a questão energética, uma consequência natural da chamada primeira crise do petróleo. Foram medidas tomadas por sua administração, aceleração da construção da hidrelétrica de Itaipu, cuja inauguração ocorreria no governo de João Figueiredo, a criação do Proálcool, buscando uma fonte energética renovável, com base na produção de cana-de-açúcar, a assinatura de um acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, que volta a ser debatido em função da construção da usina de Angra 3, o rompimento do monopólio da Petrobras em relação à extração do petróleo com a criação dos chamados contratos de risco. O Estado aumentou muito de tamanho durante a governabilidade dos militares e privatizações não condizem com o Plano Nacional de Desenvolvimento implantado por Médici e continuado por Geisel, o qual fez crescer o número de estatais no país.
Então, durante o governo Geisel, mesmo diante de um contexto de crise econômica internacional, optou-se pelo endividamento externo, né? A dívida externa se tornou galopante, a inflação também, para financiar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O endividamento externo foi a solução encontrada durante o governo Geisel para financiar o segundo plano, né, de Nacional de Desenvolvimento. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, até a próxima.